Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Fábio Felipe, seja bem-vindo a este canal. Hoje estudaremos mais um tema profético da Bíblia Sagrada no curso Os Livros de Daniel e Apocalipse, sem mistérios. Se você nunca estudou estes livros porque imagina serem de difícil compreensão, não se preocupe, pois os temas serão abordados de maneira didática, tornando simples aquilo que parece ser complicado à primeira vista. Saiba que você pode ajudar este trabalho a crescer, se inscrevendo no canal, curtindo este vídeo e o compartilhando em suas redes sociais. O tema de hoje tem como título A Luta da Besta contra o Cordeiro. Neste tema será visto como será a manipulação nos bastidores do poder no final do tempo do fim. Antes de iniciar este estudo, apenas duas recomendações. Se esta é a primeira lição que você está vendo, assista às lições anteriores desta série neste canal. Assim você conhecerá os outros assuntos que já foram tratados. E para esta lição, leia no livro do Apocalipse o capítulo 17. Assim você estará informado do que será analisado neste vídeo. Deus revela a estratégia do inimigo. Na lição passada, estudamos o fim da grande prostituta, trazendo para a nossa realidade que o destino do papado será a destruição por meio do fogo. É certo que essa destruição não é aquela mencionada pelo apóstolo Pedro, em que os elementos se desfarão pelo fogo e na terra as obras que nela existem desaparecerão, pois essa será universal. Em Apocalipse 17, Deus revelou por meio de símbolos que as sociedades secretas voltarão a agir nos bastidores do poder, na política e na religião. Vale destacar que na política, as sociedades secretas foram as protagonistas em derrubar as monarquias e torná-las em repúblicas capitalistas ou socialistas, e na religião tiraram o poderio da Igreja Católica. Elas também consolidaram nos governos o conceito de Estado laico, onde o Estado não adota uma religião oficial e só interfere em assuntos religiosos quando o direito da liberdade religiosa é negado. Se por um lado estes feitos têm seus méritos, não podemos esquecer que antes de ser assim, houve por parte das sociedades secretas a tentativa de estabelecer uma religião civil deísta-ateísta, segundo o que era o pensamento iluminista no século XVIII. E hoje, o que podemos esperar das sociedades secretas, uma vez que voltem a agir nos bastidores do poder? Será que as suas intenções são realmente impenetráveis? Felizmente, assim como foi nos dias em que o rei da Síria estava em guerra contra Israel e as estratégias inimigas eram reveladas ao rei pelo profeta Eliseu, não será preciso fazer uma imersão no que se passa no território inimigo para entender o que farão, pois Deus já revelou o que será preciso saber a este respeito nos livros de Daniel e Apocalipse. Duas bestas distintas em Apocalipse 17. Até aqui, já foi identificado no capítulo 17 do Apocalipse os símbolos da besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer, o sétimo rei, o oitavo rei e a grande prostituta. Mas há neste capítulo duas bestas distintas que, numa leitura desatenta, passam como se fosse uma. Veja. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Estes têm um mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela, e a queimarão no fogo. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Note que para facilitar na identificação, coloquei os números 1 e 2 entre parênteses ao lado da palavra besta. A besta de número 1 é o poder identificado na besta que era e não é mais e está para emergir do abismo, o oitavo rei. Veja que este poder foi descrito de 3 modos diferentes neste capítulo. Preste agora muita atenção no que direi. No verso 12, os 10 chifres recebem autoridade como reis com a besta, neste caso, com a besta de número 1. O verso 13 mostra que estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta de número 2 o reino que possuem. Ficou claro isso para você? Se não ficou, veja de novo estes versos. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino,
mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante uma hora. Estes têm um mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela, e a queimarão no fogo. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Note no verso 17 que a besta de número 1 e os 10 chifres, de comum acordo, irão dar à besta de número 2 o reino que possuem. Agora, quem é a besta número 2 de Apocalipse 17? Boa pergunta, você não acha? Resposta: é a besta que emerge do mar, que neste capítulo aparece no símbolo da grande prostituta. Logo, a besta de número 2 é o papado. Feita esta identificação, será preciso entender o que simbolizam os 10 chifres, que são 10 reis, que recebem autoridade como reis com a besta. Este será o assunto que será visto a seguir. As 7 cabeças, os 10 chifres e os diademas. No capítulo 7 do livro de Daniel, o profeta vê subir do mar 4 animais simbólicos. Ele notou que o quarto animal era diferente e que tinha 10 chifres. Na lição de número 4 deste curso, foi visto que este animal simboliza o Império Romano e os 10 chifres os reinos sucessores desse império. Embora seja sugestivo usar esta aplicação para os 10 chifres de Apocalipse 17, que o anjo diz que são 10 reis, veja primeiro como foram considerados outros casos semelhantes neste livro. Viu-se, também, outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças, 7 diademas. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. O anjo me transportou, no espírito, a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Note de imediato 2 semelhanças nas 3 feras do Apocalipse. Todas têm 7 cabeças e 10 chifres. Mas, mais uma vez, preste muita atenção no que vou te dizer. Nestas 2 semelhanças, há 3 situações diferentes. No dragão, há 7 diademas ou coroas nas 7 cabeças. Na besta que emerge do mar, os 10 diademas estão sobre os 10 chifres. E por último, na besta escarlate, não há diademas nas cabeças ou chifres. Apocalipse capítulo 17, verso 9, esclarece que as 7 cabeças são 7 montes, que são também 7 reis. Logo, é óbvio que as cabeças e montes são símbolos de poder. Mas em meio a todos esses significados, há 4 considerações a serem feitas. Primeira, estas feras simbolizam um poder que predomina sobre todos num certo tempo. Segunda, as 7 cabeças simbolizam a unidade principal deste poder. Veja um exemplo. Quando a besta que emerge do mar teve uma das cabeças golpeada de morte, isso não significou o fim deste poder. Terceira, os 10 chifres no Apocalipse simbolizam um poder secundário em relação ao principal. E a quarta e última, os diademas simbolizam quem recebe a autoridade no tempo da fera que predomina sobre todos. Se os diademas estão nas 7 cabeças, a autoridade está com o poder principal. Se os diademas estão nos 10 chifres, a autoridade está com o poder secundário. Para fechar estas considerações, veja 2 exemplos. Nos dias do dragão, símbolo do Império Romano, o governo principal estava nas mãos dos romanos, enquanto as províncias obedeciam ao que Roma estabelecia. Logo, os diademas estavam nas 7 cabeças. Nos dias da besta que emerge do mar, símbolo do papado, os reis eram coroados por um líder da igreja, como um bispo ou papa. Logo, os diademas estavam nos 10 chifres, o poder secundário. O significado dos 10 chifres na besta de Apocalipse 17. Uma vez conhecido como interpretar os símbolos das 7 cabeças, dos 10 chifres e dos diademas, resta agora aplicá-los na besta de Apocalipse 17. Veja novamente o esclarecimento do anjo a João sobre estes símbolos. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino,
mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante uma hora. Estes têm um mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Embora nesse capítulo os símbolos dos diademas não sejam vistos nas cabeças ou nos chifres, o verso 12 diz que ambos, a besta que era e não é mais, e os 10 chifres, recebem autoridade como reis durante uma hora. Só que os versos 13 e 17 afirmam que assim que recebem o poder, de comum acordo, eles dão à besta o reino que possuem. Logo, apesar de não estar escrito, os diademas, símbolos do poder, são passados por eles à besta de número 2. Se compararmos o evento deste capítulo com o de Apocalipse 13, logo se percebe que é o mesmo evento repetido com outros símbolos e uma besta adicional, a que era e não é mais, e está para emergir do abismo. No capítulo 13, a besta que emerge da terra, símbolo da nação americana, com a sua autoridade faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, o papado. Ou, em outras palavras, transmite a sua autoridade para que o papado volte a governar. Portanto, uma vez que o capítulo 17 é uma repetição ampliada de Apocalipse 13, é certo afirmar que os 10 chifres simbolizam o mesmo poder visto na besta que emerge da terra de Apocalipse 13, só que neste caso como um poder secundário. Note que tanto nos Estados Unidos como em países nominalmente cristãos como o Brasil, são vistos políticos conservadores com discursos de converter o país em uma nação cristã, pois é notória a decadência moral permitida pelo Estado laico. Este pensamento está provocando as sociedades secretas, pois da mesma maneira que no passado elas entenderam que a filosofia iluminista deveria ser a base do Estado, hoje, influenciados pelo vinho da prostituta, que também é participado pelas filhas, elas irão concluir que um Estado cristão com leis comuns a católicos e protestantes será a derradeira solução para o resgate moral das nações e a tão sonhada nova ordem mundial. Sendo assim, é certo que os 10 chifres também simbolizam todas as instituições religiosas americanas, sejam elas protestantes ou católicas, que por meio de seus representantes políticos mudarão o Estado laico dos Estados Unidos para um Estado com leis cristãs, cujo modelo, em seguida, será copiado a todas as nações que se deixarem influenciar por essa nova política. A luta da besta contra o cordeiro. Agora que foi visto o significado de todos esses símbolos, veja o que virá em breve como uma avalanche contra o fiel remanescente do povo de Deus. Estes têm um mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. É certo que a coalizão das bestas do mar, da terra e do abismo em Apocalipse 17 terão como objetivo criar um governo mundial para levar a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Na lição 24 deste curso foi visto que o erro principal que unirá estes grupos antagônicos será o descanso no domingo em flagrante violação da lei de Deus. Essa união, a princípio, será motivo de admiração, mas não sabem seus envolvidos que isso será o caminho certo para a destruição de tudo e todos, pois este será o meio que Satanás irá empregar para tentar seduzir aqueles que são chamados eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro a mudarem de lado. Em resumo, a besta que era e não é mais, que simboliza as sociedades secretas agindo nos bastidores do poder, e os 10 chifres, que são 10 reis que simbolizam o poderio dos Estados Unidos, sob o comando da primeira, a besta que emerge do abismo, de comum acordo oferecerão à besta, que simboliza o papado, o poder e a autoridade que possuem. Esta será a base da luta final da besta contra o Cordeiro. Conclusão. E então, você entendeu quem são os agentes satânicos na luta da besta contra o Cordeiro? Entendeu o que significa a coalizão de todos os poderes corruptos por meio das sociedades secretas, de maneira que seja criado um Estado cristão nos Estados Unidos, cujo modelo político será depois copiado a todas as nações?
E você está disposto a lutar do lado do Cordeiro, sendo fiel aos seus mandamentos, ainda que isso pareça ser um gesto de desobediência aos governos deste mundo? Que Deus o abençoe em sua decisão. Finalmente, observe que estudamos a luta da besta contra o cordeiro, trazendo para a nossa realidade que Satanás unirá todos os poderes políticos e religiosos do nosso tempo, legislando contra os eleitos e fiéis que estão com o cordeiro, ou em outras palavras, contra a igreja dos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se você tiver alguma dúvida sobre estes assuntos, escreva nos comentários. Será um prazer ajudá-lo na compreensão destes temas que valem a vida eterna. E na próxima lição será estudado a queda da Babilônia no capítulo 18 do Apocalipse. Por hoje, ficamos por aqui. Se gostou do assunto, compartilhe com seus amigos. É importante que eles também conheçam o que você acabou de saber. E não se esqueça, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que Deus o abençoe e até a próxima.